Então, muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, então, ao nosso bate-papo tecnológico dessa semana. O nosso bate-papo é um evento não presencial, ao vivo, que é realizado, então, neste ano de 2021, quinzenalmente, às sextas-feiras, com o objetivo de compartilharmos conhecimento e estreitar nosso relacionamento com o público e parceiros. A cada semana, temos, então, a presença de um convidado, ou escolhido pela equipe de pesquisadores da Epamig Cândido Toches, abordando temas relevantes para a cadeia de lácteos. O nosso bate-papo é um evento gratuito, sem interesse comercial e direcionado aos estudantes, professores, produtores, instituições de pesquisa e ensino, profissionais e empresas do setor. Mais do que uma live, o formato do evento permite que os participantes estejam ao alcance dos convidados em uma conversa informal, porém produtiva e rica de conhecimento. A grande marca do nosso evento é a interação com os participantes e a informalidade, marca registrada da Epamig Cândido Toches. Agradecemos a presença de todos que estão aqui nos prestigiando esta manhã, também o nosso chefe do ILCT, professor Sebastião Tavares. Obrigada, professor, pela presença. O senhor quer falar alguma palavra para a gente? Sim, claro. Eu que agradeço e a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Nós estamos hoje, agora, nesse momento, iniciando a segunda reunião do Bate-Papo Tecnológico, edição 2021, um evento de muito sucesso que nos dá muito prazer e orgulho de receber todos vocês aqui, né, de várias regiões do país e às vezes do exterior, até com alguma frequência. Saúdo, primeiramente, a nossa convidada ilustre, Flávia Beatriz, que vai fazer a apresentação do tema para posterior debate, Leite A2A2, Saúde e Impacto no Processamento de Produtos Lácteos. Um assunto de grande interesse, extremamente contemporâneo e de muita importância, que, além de ser assim, um assunto inovador, ganha muita importância, tá, do tema e a diversidade de produtos que hoje se busca na cadeia de lácteos. Saúdo também a nossa moderadora, Renata Golim, professora do ILCT e pesquisadora, nossa coordenadora Gisela Masfado, também da administração do ILCT, todos os demais membros do ILCT que estão aqui, já vi alguns, e vocês, convidados, né? Nosso motivo maior também de estar apresentando vocês. Um grande prazer, desejando agora que nosso ano começa no país, né, sempre após o Carnaval, um ano de muita preocupação ainda, mas de grande esperança para todos nós, né, que chegue logo a vacina para a gente poder se abraçar e ficar próximo de novo. Então, devolvo para você, Gisela, a palavra, e mais uma vez, obrigada, sejam muito bem-vindos. Obrigada pelas palavras. Então, como o professor já falou, essa semana nós vamos receber a ilustre professora, minha amiga, Flávia Beatriz Custódio, ela é da Faculdade de Farmácia da UFMG, a quem já agradeço o aceite do convite. Ela vai falar sobre o tema Leite A2A2, Saúde e Impacto no Processamento de Produtos Lácteos. É um tema relevante e atual, que desperta muita dúvida ainda, tanto no público em geral, quanto até mesmo em pessoas envolvidas nos diversos setores da cadeia de lácteos. Principalmente por não saber como diferenças na proteína do leite podem interferir no processamento e qualidade dos seus produtos. A moderação do nosso bate-papo hoje vai ficar por conta da professora e pesquisadora da Epamig LCT na área de queijos, a Renata Golim Bueno Costa, engenheira de alimentos pela UFV, ela tem mestrado e doutorado em ciência de alimentos pela UFLA. A Renata também é docente do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados, o mestrado profissional, parceria da UFJF com a Embrapa Gado de Leite, e a Epamig Cândido Toches. Renata, eu agradeço você ter aceitado o convite, para ser moderadora deste bate-papo. Antes de começarmos, eu vou pedir a todos que, por gentileza, mantenham seus microfones desativados durante a apresentação, Tomem cuidado para não apertar o botão de apresentar agora, por causa desse formato, qualquer um pode colocar e apresentar agora e vai acabar atrapalhando a apresentação daqui da convidada, tá? Então, cuidado para não apertar, por desaviso esse botão.
Né? E quem for tendo dúvida ao longo da apresentação, pode ir deixando aí no chat que a gente vai, no final, a gente vai conversar, a gente vai ter um tempo bom para conversar sobre isso. Tá? Então, vocês podem deixando as dúvidas aí no chat. Então, a palavra agora está com você, Renata. Obrigada. Bom dia a todos. Então, sejam muito bem-vindos nesse bate-papo tecnológico. Obrigada, primeiramente, pelo convite, Gisela. Prazer, mais uma vez, estar aqui como moderadora. E gostaria de agradecer também a professora Flávia, que vai ministrar essa palestra. Então, eu vou apresentar a professora. A professora Flávia é farmacêutica, com ênfase em bioquímica de alimentos, doutorado em ciência dos alimentos pela UFMG e tem pós-doutorado em ciência animal na Escola de Veterinária da UFMG. Atualmente é professora adjunta do Departamento de Alimentos da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Foi bolsista do CNPq, DTI-A, no Programa de Ciência e Tecnologia para o Agronegócio e faz parte do Grupo Técnico de Contaminantes em Alimentos, coordenado pela Anvisa. A professora tem bastante trabalhos na área de análise de risco e no aproveitamento e processamento de alimentos. Seja muito bem-vinda, Flávia, a palavra é sua. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite, né? Acho que é uma honra poder participar, dar alguma contribuição aqui para um evento e para uma instituição que é tão importante no nosso país, na área de laticínios, né? Então, é um prazer poder compartilhar algumas informações com vocês. Eu vou colocar a apresentação. E aí... Um minuto. Vocês estão conseguindo visualizar já a tela? Sim, já está aparecendo. Obrigada. Então, a ideia, eu quis trazer algumas informações que ainda geram algumas dúvidas em relação ao leite A2, e algumas informações que estão sendo geradas, né? Não é um produto novo, mas ainda tem muita coisa sendo gerada e discutida, então também tem perguntas, né? Não tenho só informações para dar. Mas o objetivo é a gente realmente ter aí alguns pontos para a gente discutir. Então, antes de falar especificamente do leite A2, é lógico que aqui, imagino que eu não preciso ficar detalhando muito, mas a gente tem essa clareza da importância que é o leite como alimento, tanto no aspecto nutricional, quanto socioeconômico, e eu ainda incluí aí um aspecto cultural que para a gente é muito forte, toda essa cadeia de laticínio, né? Principalmente em Minas Gerais, né? Eu já estive fora de Minas Gerais e eu sei que ainda há uma diferença, assim, dessa importância da forma que a gente consome laticínio, mas de uma forma geral no Brasil e no mundo. Em relação aos aspectos socioeconômicos, né? O leite está entre os 4 produtos mais importantes da agropecuária no Brasil, então não tem como discutir importância nesse ponto. E o interessante é que quase metade do volume de produção vem de pequenas fazendas. Então a gente tem um perfil de produção muito diverso, uma competição muito grande, uma discussão muito grande em relação ao custo do leite, né, a ser um baixo custo, a questão de investimentos. Então, ter diferenciais, né, nessa área é muito importante também. Então, o leite A2 ele tem crescido também visando esse mercado que a gente tem. Em relação ao aspecto nutricional, o leite, né, ele é rico em proteína, ele tem a lactose como fonte de energia, também é importante em gorduras, tanto no aspecto nutricional, mas a importância disso, tanto da gordura quanto das proteínas, né, no processamento, né, na característica dos produtos aí.
E também é rico em uma série de minerais e vitaminas. Mas é engraçado que, mesmo com essa clareza da importância nutricional, de, por exemplo, as proteínas do leite serem consideradas um padrão, né, em termos de valor biológico, de ser, né, uma boa proteína em termos de digestibilidade, aproveitamento dos aminoácidos, e todo esse perfil nutricional, ainda há uma discussão em alguns momentos relacionados ao leite ser vilão ou não, né? Ou a gente tem 2 pontos aí importantes que às vezes limitam o consumo desse, né, desse alimento por causa, no caso das proteínas, de alergias a essas proteínas do leite e, no caso da lactose, relacionado a indivíduos que têm intolerância à lactose. Né? Então, a gente tem restrições, e aí, quando você tem um produto diferenciado, sempre vem algum comentário relacionado a essas 2 características, que eu vou comentar mais adiante, que não, né, assim, qual que é a relação, ou que não tem relação com a questão do leite A2, tá? Mas só para a gente pontuar. E aí, o leite A2 ele está relacionado com a proteína do leite, então, só para a gente situar, né, lembrar que a gente tem as proteínas do soro e as caseínas. As caseínas, elas representam aí em torno de 80% das proteínas total do leite. E aí a gente tem alfa-caseína, S1, S2, beta-caseína e capa-caseína. Normalmente no leite elas estão em micela, né? Isso vai ser importante aí na produção, na estabilidade do leite e no processamento. E as proteínas do soro, que estão em quantidades menores, né? Proporcionalmente aí à caseína, mas que têm várias características importantes, inclusive naquele aspecto que eu falei de alergia às proteínas do leite, né? Tanto as caseínas quanto as proteínas do soro podem desencadear processos alérgicos. Então, vamos para o leite A2. E aí, o que é o leite A2? Né? É o leite que contém apenas beta-caseína A2. Tipo, então, não sei se só isso ajudou, né, essa definição. Mas para a gente começar a discutir que a gente vai falar especificamente da beta-caseína. Né? Então, eu mostrei aquela tabela anterior, né? Aquela lista de proteínas, para a gente lembrar que o leite tem várias proteínas, e as proteínas têm um impacto tanto relacionado à saúde quanto relacionado ao processamento. E a gente vai falar de uma proteína, que é muito importante, mas a gente não pode esquecer que existem as outras proteínas. E aí, para a gente pensar um pouco mais, né, o que é esse leite A2, o que seria essa beta-caseína A2, toda proteína ela é sintetizada a partir da informação que está no código genético. Né? Então, no caso das caseínas, esses genes, eles estão no cromossomo 6 do bovino, né, no caso do bovino, e esses genes, eles podem ter variações, né? Então, no caso da beta-caseína, há 15 variantes genéticas conhecidas atualmente. E aí, o que são essas variedades genéticas? Né? Então, vou até aproveitar que a gente está nessa época de pandemia e falando de mutação, né? Então, esses termos estão mais usuais. As mutações, elas são as variações de algum ponto ali nesse gene, nessa leitura depois, em termos de proteínas. Nos vírus, bactérias, como eles se multiplicam muito rapidamente, essas mutações elas acontecem muito rapidamente. Então, a gente tem aí no intervalo de 1 ano, apareceram já algumas variantes aí do coronavírus, né? Do SARS-CoV-2. Então, no caso de bovino ou de animais mais complexos, né, de uma forma geral, ocorrem mutações, mas essas mutações elas estão relacionadas demoram aí 10 mil anos, 1000 anos, né, e vão acontecendo algumas alterações. E quando essa alteração ela não causa nenhum dano ao animal, à célula, ela permanece ali e essa alteração vai passar para os filhos, né? Então, quando a gente fala de mutação, essa capacidade dessa variação continuar aí passando de mãe para filho, né? Dos genes para os filhos.
Então, eu permaneço com essas características diferenciadas. E aí pode ser um aminoácido, 2 aminoácidos, 3, e aí que a gente tem essas variantes genéticas. Existem, então, 15, tá? Eu separei só essas 4, só para vocês terem uma ideia em relação a essas mudanças que a gente tem na sequência de aminoácidos da beta-caseína. A beta-caseína é uma proteína relativamente pequena, ela tem 209 aminoácidos. E quando a gente fala do leite A2, a gente está falando, principalmente da diferença do leite A2 para o leite A1, a gente está falando da diferença do aminoácido que está na posição 67. No leite A2, a gente tem uma prolina, e no caso do leite A1, a gente tem uma histidina, tá? O leite A1, né, o A1, esses alelos, né, essa leitura aí de gene, os mais comuns que a gente encontra são A1 e A2, então por isso que se fala muito, né, deles, mas o B a gente tem encontrado aí uma frequência, é uma frequência baixa, mas ela sempre aparece um pouco. O C já é raro. E todos eles aqui têm essa histidina na posição 67, né? Mas eles têm ainda algumas outras diferenças além desse aminoácido, né? No caso do B e do C. E aí a gente tem os outros também que cada vez mais a gente tem que estudar e ver se realmente eles impactam de alguma forma ou não nessas características do leite. Então, a diferença do leite A1 para o leite A2 é uma diferença de um aminoácido na posição 67. E a pergunta é, essa diferença é suficiente, né? Por que essa diferença vai ser importante, né? Assim, isso vai fazer com que haja realmente uma diferença grande no produto? Então, o que ocorre é que durante a digestão são formados peptídeos diferentes, né? Então, eu tenho fragmentação, hidrólise ali da ligação peptídica, e aí, como eu tenho um aminoácido diferente naquele ponto, algumas enzimas conseguem quebrar essa ligação, outras proteínas não conseguem. Então, a gente forma peptídeos diferentes. Então, de uma forma geral, então isso daqui é só um fragmento da beta-caseína, que, né, do aminoácido 59 até o 67, pensando aqui que o X aqui na posição 67, no caso da beta-caseína A2, a prolina, no caso na beta-caseína A1, é a histidina. As enzimas pancreáticas, né, que são importantes para a digestão de proteínas, no geral, como a pepsina, elastase pancreática, elas não são capazes de quebrar essa ligação isoleucina com prolina, mas elas normalmente atuam mais aqui, ó, nessa posição 59 e em outros pontos da molécula de caseína durante a digestão, né? Mas é comum, né, a gente ter esse fragmento na posição aqui 59, né? Então, parte que começa um peptídeo com tirosina. E no caso da beta-caseína 2, você não tem hidrólise aqui, você vai ter hidrólise mais para frente, você vai ter peptídeos um pouco maiores, ou depois eles podem ser um pouco mais fragmentados. No caso da beta-caseína 1, existe uma enzima, que é a elastase, que é capaz de hidrolisar essa ligação entre o aminoácido 66 e o aminoácido 67, que é a histidina. Então, eu passo a ter um peptídeo chamado beta-casomorfina. Nesse caso, tem 7 aminoácidos, né? A gente denomina ela de beta-casomorfina 7. E no caso da beta-caseína 2, a gente pode gerar alguns desses peptídeos ativos, mas eles não têm o mesmo perfil aqui da beta-casomorfina 7. Então, a gente tem essas substâncias são peptídeos ativos. Já está bem claro que eles têm atividades nos receptores opioides, MI. Não é só a beta-casomorfina 7 que tem, a gente tem outras beta-casomorfinas.
até 11 aminoácidos, e normalmente fragmentos da 7 também, então tem 6, o 5, 4, 3. E por que se fala tanto, né, dessas beta-casomorfinas? Por causa dessa interação, dessa atividade nesses receptores. Esses receptores são realmente os mesmos receptores que interagem com a morfina. Vocês já devem ter ouvido falar, que é um medicamento, né, que se utiliza. A gente tem alguns medicamentos opioides, e que também existe, né, drogas utilizadas, né, com essa retirada dos opioides também. E especificamente esses receptores Mi, eles estão presentes no trato gastrointestinal. Então, no caso dos medicamentos, né, assim, eu abri um parênteses, normalmente quando a gente busca a morfina, né, esses medicamentos opioides, a gente quer o efeito de reduzir dor, né, é muito importante em alguns casos crônicos, mais críticos de dor. E essa interação com os receptores Mi do trato gastrointestinal é o causa efeito adverso, né, porque não é o objetivo do medicamento. Então, normalmente você busca, né, na área de medicamentos que interagem menos no trato gastrointestinal. E aí, aqui, no caso da beta-casomorfina, né, essas geradas a partir da digestão e da hidrólise, né, da beta-caseína A1, elas vão chegar, então, no trato gastrointestinal e começar a interagir com esses receptores, e já tem alguns, né, vários trabalhos indicando que realmente elas interagem com esses receptores, reduzindo a motilidade intestinal, e isso pode levar à constipação. E aí tem alguns estudos, tanto em animais quanto estudos em seres humanos, né? Então, assim, crianças crônicas com constipação, retirada do leite, melhora esse quadro de constipação. E tem os outros estudos em animais, que aí você tem como testar algumas coisas mais específicas, né? Além da questão da redução da motilidade intestinal, há também muitos estudos indicando a ocorrência de irritações intestinais devido à interação dessas casomorfinas com esses receptores. Então, já foram identificados vários mediadores da inflamação, então ocorre uma inflamação intestinal, tá? E com isso a gente tem relatos de dor abdominal, inchaço, flatulência, né? E a própria dor ali é um quadro importante devido a esse processo inflamatório, tá? Então, isso daqui já está bem estabelecido que ocorre, tá? Porque tem estudos tanto em animais, como em alguns tipos de estudos em seres humanos, né? Para poder entender aí, enxergar esses efeitos dessas beta-casomorfinas, tá? E aí, né? Todos os efeitos adversos que se fala, vou até voltar aqui um pouquinho. Todos esses efeitos adversos que se falam do leite, muitas das vezes se pensava que o efeito era só devido à lactose, porque a lactose dá um pouco, não constipação, né, mas dá essa irritação intestinal, dor abdominal, inchaço, flatulência. Então, foi observado que vários casos de intolerância à lactose, ou relato, né, de intolerância à lactose, sem aí identificação, confirmação laboratorial, no final das contas não eram, e que quando se troca aí se você retira o leite, você vai ter essa melhora, né? Mas se você troca o leite A1 pelo leite A2, como você não tem a mesma quantidade de beta-casomorfina sendo formada, você acaba tendo melhora dos sintomas. Mas eu vou voltar nessa questão do cruzamento da informação com a lactose, tá? Mas é porque muitas coisas, às vezes, de relatos de sintomas que se acham que é intolerância à lactose, pode ser essa reação a essas beta-casomorfinas, tá? Mas, né, muitos estudos foram nesse caminho de que todos os efeitos aí críticos do leite A1 estão relacionados à beta-casomorfina 7 e as outras beta-casomorfinas. No entanto, ocorre também beta-casomorfina no leite A2, tá? E outras variantes também do leite, né?
Só que a relação do leite A1 para o leite A2 é que normalmente no leite A1 forma 3,6, 3,2 a 3,7 vezes mais beta-casomorfina do que ocorre no leite A2. Mas quando você analisa o leite A2 ou os produtos, ou durante ali a digestão, você vê também a formação de beta-casomorfina. 7, né, e as outras. Então, não pode ser só esse fator que define a questão dos efeitos menores no leite A2. Então, ainda tem tido alguns estudos, e aí tem sido relacionado um outro peptídeo, um outro fragmento aí da caseína, que ocorre entre os aminoácidos 94 e 123 da beta-caseína também, e aí esse peptídeo chama beta-casofenzina, que, como há uma diferença pequena no leite A1 e A2 na posição 117, né, o aminoácido lá na posição 117, que no leite A2 é o ácido glutâmico e no leite A1 é a glutamina. E aí, essa pequena diferença faz com que eu tenha beta-casomorfina no leite A2 diferente do leite A1, tá? E essa beta-casofenzina do leite A2 aumenta a defesa intestinal. Parece que aumenta a defesa intestinal com o aumento de algumas células caliciformes, mas isso também está relacionado ao aumento de produção de muco. Não está muito claro se isso é o fator que faz com que some, né, a questão de menos efeitos adversos aí, ou de indigestão do leite A2. E o leite A2, nesse caso aqui da beta-casofenzina, ele diminui, aumenta a permeabilidade das membranas intestinais, das células ali. Então, eu não sei se realmente esse é o fator positivo, assim, para justificar o leite A2 ter uma característica melhor. Tá? Assim, estou trazendo, por exemplo, falei que eu tinha algumas perguntas que eu ainda não tenho resposta. Então, está claro o perfil das beta-casomorfinas, né? Mas como elas também aparecem no leite A2, tem buscado outras substâncias que justifiquem, que fortaleçam mais aí esse caráter melhor do leite A2, né? De ser mais digerível, de não causar efeitos adversos. Mas tem algum indício aí desse peptídeo, mas eu não tenho muita certeza em relação a ele, né? Mas tem algumas coisas de melhor aí da defesa intestinal relacionada a esse peptídeo. Tá? E aí eu voltei, né, para a questão da lactose, que eu acabei falando um pouquinho ali atrás, que em alguns momentos, a primeira vez que eu escutei falar do leite A2, alguém virou, né, assim, era um produtor comentando aí que não sabia se era melhor, porque podia ser usado para quem tinha intolerância à lactose, se podia ser usado para quem tinha alergia a leite. E isso tem um tempo, e essas perguntas, infelizmente, elas ainda continuam para algumas pessoas, né? E eu acho que aí tem que ficar mais claro o que é o leite A2, né? Que a gente está falando de uma proteína da beta-caseína, né? Com uma variação. E a lactose é um carboidrato, é um açúcar ali do leite, né? Então, eles não se cruzam exatamente, né? Assim, o leite A2 continua tendo lactose. Então, se a pessoa tem intolerância à lactose, ela vai continuar tendo tolerância à lactose com qualquer uma dessas variantes que a gente tem da beta-caseína, né? Então, não pode incentivar o consumo de leite A2 para quem tem intolerância à lactose, tá? Mas existe uma relação indireta, tá? Então, que relação indireta é essa? Eu comentei os sintomas, né, de desconforto que a lactose causa, né, devido à deficiência de lactase, né, que não permite que haja quebra aí da lactose nos dois açúcares monossacarídeos aqui, galactose e glicose, né, para o organismo absorver completamente. Então, quando a pessoa tem intolerância à lactose, falta a lactase, né, tem deficiência na lactase, e aí eu tenho um acúmulo aqui de lactose que vai ser fermentado aí
pela microbiota intestinal, e aí acaba tendo aqueles efeitos de formação de gás, o desconforto, mas normalmente tem diarreia, né? Então tem alguns sintomas. Como há uma irritação e como o leite A1, na verdade as beta-casmorfinas, né, que interagem lá com os receptores opioides MI, causam uma irritação, uma inflamação intestinal, parece que esses efeitos são somados, né, de irritação intestinal. Então, quem tem algum relato de intolerância à lactose, quando toma o leite A1, o sintoma piora. Quando toma o leite A2, o sintoma está naquele nível que ele já tem, né? Então, assim, não é, a intolerância à lactose continua lá, mas ela pode ser pior. Os sintomas podem ser pior quando eu tenho leite A1, né? Então, só se a pessoa tem uma intolerância à lactose muito branda para ter uma recomendação de continuar utilizando um leite e aí selecionando pelo leite A2, né? Então, também a pessoa normalmente pode utilizar a enzima, tomar a lactase, né? Então, talvez ela tome a lactase e ainda sinta algum desconforto utilizando o leite A1, porque o leite A1 que está causando alguma irritação, né? Para a gente entender esses sintomas. Então, existe de alguma forma uma relação dos sintomas, porque a gente tem alguns sintomas que se cruzam e eu acabo tendo uma piora aí desses sintomas da intolerância à lactose. Então, agora, em relação à alergia, né, que ainda tem algumas falas em relação a isso, primeiro a gente tem que entender que o leite é composto de várias proteínas. Por isso que eu coloquei, né, fiz questão de colocar a lista lá de algumas das principais proteínas. Tanto as caseínas quanto as proteínas do soro. A proteína mais alergênica que a gente tem no leite são as beta-lactoglobulinas, seguidas da alfa-lactoalbuminas e seguidas das caseínas. É lógico que as três são as mais alergênicas, mas normalmente a maior parte dos casos tem relação com a beta-lactoglobulina. Mas também, quando a gente fala de alergia, é muito comum as pessoas terem alergia a mais de uma proteína do leite, tá? Então, mesmo a caseína tem mais de um ponto, na verdade tem 5 pontos onde quem tem alergia, o organismo de quem tem alergia, vai reconhecer e desencadear o processo alérgico. Então, eu tenho uma mudança só em um aminoácido. Eu ainda tenho outros pontos onde o organismo pode reconhecer e desencadear a resposta alérgica. Então, é muito pouco provável, né? Assim, eu vou dar muita sorte que a pessoa tenha uma alergia só na caseína e só naquele ponto ali relacionado ao aminoácido 67. Então, isso não é comum. Então, normalmente, eu não posso indicar um leite A2 para pessoas com alergia, né? Então, assim, é um risco muito grande, porque a gente sabe que a alergia ela pode desencadear quadros muito graves, né? Dependendo do indivíduo, e temos que ter, então, esse cuidado, não podemos fazer esse tipo de divulgação, porque ela não é correta, né? Então, são várias proteínas, é comum as pessoas serem alérgicas a várias proteínas, e mesmo na caseína são mais de um ponto ali que eu tenho que pode desencadear a resposta alérgica, tá? Então, tenho essa clareza. E aí, já puxando, já que a gente está falando disso, né? Não tem, mas não tem a ver, né? Porque às vezes também as pessoas falavam de substituir o leite de vaca por leite de cabra, de outro animal, para os casos de alergia. Isso também não é uma frase correta. Porque normalmente a gente fala que é reação cruzada, né? Quem tem alergia às proteínas do leite bovino vão ter alergia às proteínas do leite cabra, né? Eu vou ter essas reações cruzadas, vou ter um reconhecimento semelhante, porque as proteínas são semelhantes, né? Tem alguns pontos diferentes, mas acaba que eu tenho aqueles pontos que são reconhecidos, né, alergênicos, eles são semelhantes. Então, eu acabo tendo essas reações cruzadas. No entanto, algumas proteínas,
as proteínas beta-caseínas de cabra, de ovelha, de búfala, de camela, do próprio ser humano, a gente não tem a beta-caseína 1, né? Nesses animais todos, né? E no leite materno também. No leite humano também não tem. Então, a gente só tem o leite A2. Então, é considerado, inclusive, que esse leite A2 ele seja o original e que o leite A1 seja uma mutação, né? E as outras variantes sejam a mutação que ocorreu pelas formas de manejo, né? Entender exatamente por que ocorreu essas mutações é um pouco mais complexo, não é uma coisa agora, são coisas de, né, milênios aí. Mas tem dentro dessa informação de que os outros mamíferos normalmente têm só leite A2, não tem o leite A1, e se associa essa informação que os gados puro sangue, tanto asiáticos quanto africanos, eles não apresentam o leite A1 também. Eles tendem a ter só alelos A2. Eles têm só o gene para a beta-caseína A2, tá? Eles não têm a histidina na posição 67. Então, e aí por isso que se fala que na Europa se fizeram devido à forma de manejo aí dos animais, né, de domesticação ao longo dos milênios aí, foram levando de alguma forma, a essa mutação. Alguma coisa foi feita que não aconteceu da mesma forma na Ásia e na África, que esses animais acabaram continuando com esse perfil de leite A2, né? E aqui no Brasil, né? Como está o nosso gado leiteiro? Então, normalmente a gente faz. Como que eu identifico essa questão do leite A2? Normalmente o que a gente faz é uma genotipagem, né? A gente faz um teste no animal e avalia os genes, na verdade, os alelos dele, né? Tem sempre um parzinho, por isso que a gente fala que é A2A2. Porque cada alelo, né, vai dar uma variante. Eu posso ter um genótipo A1A1, A2A2, ou eu posso ter um A1A2, tá? Essa frequência de alelo A2 que está aqui em cima está relacionada aos alelos, né? Não estou falando dos parzinhos. Então, na raça holandesa, a gente tem uma proporção de A1 muito grande. Na verdade, tem uma variação, mas você vê que ainda tem muito do alelo A1. Quando a gente pensa nas raças zebuínas, a gente tem uma proporção maior de alelos A2. E ainda, quando pensando aqui, né, no gen mesmo, no A2A2, eu tenho ainda proporções altas. E isso aqui no Brasil tem sido uma coisa positiva, né? Então, tem sido mais fácil fazer a seleção dos animais para poder chegar no rebanho completamente A2A2, né? Porque para eu conseguir ter esse leite A2A2, eu tenho que ter um animal que seja A2A2. Tá? Se eu tiver um animal A1A1, eu vou ter leite A1. Se eu tiver um animal que tenha um alelo A1 e o outro alelo A2, eu vou ter um leite que é uma mistura de leite A1 e leite A2. E aí o leite A2 mesmo, eu preciso de ter os dois alelos A2. Então, se faz, né, os testes no rebanho e vão separando todos que são A2A2, né, e cruza os animais que são A2A2 com A2A2 para conseguir ter o leite A2A2. Tá? Então, a gente tem poucos dados de leite de produto. A maior parte dos dados que a gente tem são relacionados aos animais. Mas se o animal ele é A2A2, a gente vai ter um produto A2, ok? E a gente tem esse perfil realmente no Brasil que acho que é bem positivo e que vai, né, facilitar esse tipo de seleção dos animais. E aí, eu comentei que tem poucos dados no produto, né, no leite, mas aí que tem um trabalho de 2020 que eles encontraram, né, avaliaram 85 amostras, e aí eles encontraram A1A1, A1A2, A1I, que é uma outra variante que eu não comentei, não mostrei para vocês, né? Mas a variante I, ela tem uma variação no aminoácido 93, que no A2 é a glutamina,
na variante I é a leucina, tá? Mas ela acaba tendo, como ela não tem essa diferença no aminoácido 67, ela tem um perfil semelhante ao A2, tá? Em relação às casomorfinas e algumas coisas de processamento também. Então, quando eu tenho esse A2I, eu acabo tendo formação semelhante a um leite A2, porque eu não formo exatamente aquelas beta-casomorfinas 7 e as outras similares, né? Quando eu tenho o A1I ou A1A2, A1A1, eu vou ter esse perfil das casomorfinas. Tá? E aí a pergunta, né, passando já pela essa questão dos aspectos tecnológicos, essas diferenças na beta-caseína, elas podem afetar o processamento do leite, o rendimento, os aspectos sensoriais, né? Que quando a gente olha, fala assim, mas um aminoácido ali, ele vai ser capaz de impactar nessas características, eu vou ter que alterar meu processamento. Então, isso é que a gente tem que estar atento para fazer os ajustes. Por quê? Eu peguei esse trabalho aqui, que ele é de 1997. Eu não falei do histórico do leite A2, né? Mas tirando o que ele é o natural, né? Mas o leite A2 comercialmente, ele já vem sendo comercializado, estudado e comercializado na Nova Zelândia e na Austrália, mais na Nova Zelândia, mas na Austrália também, desde 2000. Então, eles já têm isso, né? Já tem marcas, empresas muito grandes trabalhando e pesquisando essas características todas dos leites. E aí, em 97, já tinha aqui um trabalho falando que há diferenças entre a composição, né, do leite e as propriedades do leite na produção de queijos, tá? Relacionado aos diferentes fenotipos, né? Eles trabalharam A1, A2, esses fenotipos de A1, A2. Normalmente, quando se faz esses estudos, normalmente a gente tem o perfil do A2 e o leite com a mistura, porque o que a gente mais tem no mercado hoje em dia é a mistura, porque a gente tem animais misturados, a gente também pega tudo e mistura num tanque, né? Como a gente não tem essa questão da seleção, né? Não tem ainda essa preocupação, a maior parte não faz essa separação, a gente tem perfil aí de 40% de A1, 60% de A2, com esse perfil que a gente tem aqui no Brasil, né? Mas aí, então, normalmente o pessoal estuda a mistura de A1, A2, que é mais comum da gente encontrar comercialmente, com o leite A2 puro, tá? Mas já tem informações desde 97. Então, a gente já tem que acender o sinal de que há diferenças no processamento, por exemplo, de queijos. Então, eu tenho que entender o que está acontecendo, né? Quais são essas diferenças, para eu ajustar ou selecionar o produto adequado aí, que vai me impactar menos, ou, né, já saber como lidar com essas diferenças. Então, eu peguei só alguns trabalhos para mostrar como exemplo, mas para a gente discutir, pensar aí nesses cuidados que a gente tem que ter, ou como que eu vou padronizar alguns processos. Então, nesse trabalho, ele avaliou as variantes A1 e A2, e ele testou o tempo de coagulação após a adição da quimiomiosina, tá? E a taxa de endurecimento da coalhada após esse processo também. E aí o que foi observado? Que o leite A1, ele tem menor tempo de coagulação comparado ao leite A2 e também uma maior taxa de endurecimento da coalhada. Então, quando eu uso um leite A2, essa coagulação ela vai ser mais lenta, e nesse trabalho eles encontraram alguns leites que não coagularam. Foi uma frequência menor, né? Mas alguns leites eles não chegaram a coagular. Então, já indica aí que eu tenho que avaliar essa característica para eu chegar
num ponto adequado né? Primeiro para decidir, porque se não vai coagular, eu vou ter que pensar o que eu vou fazer com esse leite. Então, eu não vou encaminhar isso para uma produção de um queijo, né? Mas eu tenho as que coagularam, só que com um tempo de coagulação maior e uma taxa de endurecimento menor, né? Então, uma das perguntas que eu deixei aqui, depois eu volto, é pensando nesse perfil, se a gente consegue ter queijos duros A2, tá? Mas vamos voltar aqui. Que pensando nisso, que a gente tem dificuldades tanto na coagulação quanto no endurecimento, tá? E aí também vem outros trabalhos tentando entender por que há uma diferença na coagulação. E aí ocorre, escrevi errado aqui, né? Ocorre dois efeitos relacionados à caseína, beta-caseína A2. Um é o efeito chaperona que eles falam. Esse efeito chaperona é a capacidade da caseína, tanto alfa, desculpa aí, tá com R, né? Alfa S1 quanto a caseína beta, para prevenir agregados proteicos, né? Tanto em relação a elas mesmas, né? Essa capacidade de formar micela, quanto de interagir com outras proteínas, fazendo com que não ocorra a precipitação. Então, a gente não, nesse efeito chaperona, que eles chamam, não há depósito de calcificados e também não tem formação de gel, ou se forma o gel, esse gel ele é fraco. Né? E é justamente o que a gente viu. E aí, a beta-caseína A2, ela forma micelas menores, então, que são mais difíceis de coagular, e também tem esse efeito, né, chaperona molecular mais eficiente do que a beta-caseína A1. Mas isso, né, assim, é só para entender por que há essa diferença na coagulação. E aí, nessa dúvida, se a gente tem essa dificuldade de coagulação, de endurecimento, esse gel que é mais fraco, eu queria ver se alguém já viu algum, trouxe para aproveitar o bate-papo mesmo, e ver se alguém já viu algum queijo duro A2, né? Ou 100% A2, para a gente pensar nessas dificuldades. Porque quando a gente pensa nos outros produtos, né? Então, teve esse trabalho aqui que ele testou aspecto sensorial do queijo Minas Frescal A2, né? Feito com leite A2, e o Petit Suisse. O Minas Frescal, ele foi classificado como um produto mais macio e mais cremoso do que o Minas Frescal tradicional, né? Que é feito com uma mistura aí de leite A1 e A2. Então, foi uma característica diferente. Tá? Foi observada essa diferença. Mas no Petit Suisse, eles não, os provadores, né, que foi uma análise sensorial, então tinha os painel de provadores, consumidores, e aí houve a descrição aí do que eles estavam percebendo das características desse produto. Em relação ao Petit Suisse, eles não observaram diferenças. E aí eu fico imaginando que o Petit Suisse já é um produto mais cremoso, e aí talvez a utilização aí de mais algum espessante, né, estabilizante, ajude aí na textura que você quer chegar, e aí, né, não foi possível diferenciar muito, mas o Minas Frescal, a gente não tem essa adição de espessante, né, então é a coagulação ali da caseína, lógico que você pode otimizar essa coagulação, mas, né, você não está adicionando mais alguma coisa para interferir na textura, né, na viscosidade, estabilidade, etc. Então, talvez isso tenha feito diferença. E aí que a gente tem que perceber qual que é o tipo de leite que eu tenho, porque se eu não conseguir chegar no ponto que eu quero, do queijo que eu quero, tem outros caminhos, né? Então, que não precisa ser obrigatoriamente só comercializar como leite, né? Porque a gente tem isso, o leite, e hoje em dia o HT, né? Ele é o carro-chefe de maior parte aí das empresas, e os queijos, eles tem valor agregado, a gente tem aí esses outros fatores, né? Então, não preciso obrigatoriamente trabalhar só com o leite, mesmo pensando nessa dificuldade da coagulação, né? Eu posso pensar em alguns outros produtos.
Uma outra, no iogurte também, houve esse outro trabalho que também observou diferença nesse gel do iogurte, tá? Então, eles viram que o leite utilizado na produção de iogurtes tinha uma maior proporção de cálcio iônico livre, uma capacidade de formação de espuma aumentada, né, que pode aí atrapalhar um pouco a coagulação, uma necessidade de tempo mais longo para acontecer a gelificação, e o gel formado, ele tinha uma microestrutura mais porosa, né, os filamentos de proteína mais finos nesse gel, e a força do gel era inferior. Então, assim, a gente ainda precisa de muitas outras informações relacionadas ao processamento desse leite A2, e mais do que isso, eu acho que a gente tem que começar também a buscar, porque está tendo ocorrência de outras variantes, e aí também conhecer essas outras variantes, né, o quanto que elas podem ou não interferir nesses produtos, nesse processamento, mas a gente já tem ideia aí que o caminho é esse. Não tem tantos, a gente precisa estudar mais, mas a gente já tem uma ideia de que a gente tem alguma dificuldade na coagulação. Tá? Então, apesar dessa diferença tão pequena na alteração da beta-caseína, né? E pensar que a gente está falando da caseína, um complexo que não é só a beta-caseína, mas mesmo assim a gente tem essas interferências. E por último, eu trouxe isso, mas para deixar também deixar essa pergunta, coisas para a gente refletir mesmo. Esse trabalho ele encontrou, porque eu não comentei lá atrás, e isso pode acontecer, ele encontrou as beta-casomorfinas em queijos. Porque eu posso ter os micro-organismos, né, causando a proteólise ali, quebrando as proteínas em alguns pontos e gerando esses peptídeos. Então, esse artigo ele está provando isso, né? Que o próprio produto, antes da digestão, eu posso ter esses peptídeos ativos, né? Essas beta-casomorfinas no próprio produto. Então, eu dei uma diminuída aí na tabela, mas eles fizeram análise da beta-casomorfina 3, 4, 5, 6 e 7. Mas as beta-casomorfinas menores, elas praticamente não foram detectadas, mas no gorgonzola, mas o 6 e o 7, né, elas estão bem presentes aí nesses queijos que são maturados, que tem, então, ação aí dos micro-organismos nessas proteínas. Mas, né, então eles encontraram isso, é uma informação, então isso acontece, né, então nesses processos de fermentação pode ocorrer a formação dessas beta-casomorfinas, né, qualquer produto aí que a gente tiver fermentação, que haja alguma proteólise. Mas, né, agregando aí, além disso, eles fizeram essa análise das amostras de queijo, no queijo, né, que é esse resultado que está aqui na tela, e também na amostra com simulação de digestão, né? Então, eles pegaram isso e foram adicionando as enzimas, igual a gente faz estudo de bioacessibilidade, né? Então, coloco as amilases, depois eu coloco as proteínas, né, que são as gástricas e as pancreáticas, e vou simulando, e aí eles pegaram esse extrato e fizeram análise de novo, e aí depois desse processo, os teores foram muito reduzidos, né? Ainda, né, depois da digestão, dessa simulação de digestão, ainda havia beta-casomorfina 7, mas uma quantidade menor. E aí a pergunta é, qual que é, porque eles afirmam no artigo, né, qual que que o teor das beta-casomorfinas era muito baixo para desencadear, né, para ser preocupante em relação ao efeito. Mas a pergunta é, qual que é essa dose que realmente, nessa concentração, que pode dar algum efeito ou não? Né? Então, a gente também tem que buscar essa informação para eu poder fazer essa afirmação que tinha lá no artigo. Né? Assim, é baixo, então, mas o que é o baixo? Né? O baixo é o 0,2, o 7 também eu vou considerar baixo, né? Ou se eu vier aqui no total, né?
abaixo de 1 aqui é baixo, e esse 11 é alto, ou esse 11 também é baixo. Então, a gente precisa desse parâmetro, né, para ter essa questão assim, não vou preocupar porque tudo aqui é baixo, então nem, não vou pensar em alterar o meu processo ou minha cultura starter para minimizar essa questão dessas beta-casomorfinas. Mas se é alto, então a gente tem que... a gorgonzola, né, ele apresentou um teor mais alto. Será que eu preciso preocupar com a gorgonzola em relação a essas beta-casomorfinas que são formadas? Tá? Então, isso é mais perguntas do que respostas, né? A gente precisa buscar mais algumas informações e assim, apesar das coisas estarem sendo estudadas já há muito tempo, né? Assim, há muito tempo, que 20 anos não é tanto tempo assim, né? Na área de pesquisa. Mas já tem sido gerado algumas informações, mas essas coisas de processamento, mas mesmo algumas coisas em relação à dose, ainda são coisas que têm que ser trabalhadas para a gente chegar e ter algumas respostas mais claras, né? Mas aí, tipo, eu não vou preocupar com esses que deram muito baixo, né? Caprino, queijo caprino não foi problema, os provolones não foram problema, né? Porque realmente estão bem baixinhos aqui no total. Então, eu vou aqui nos mais altos para pensar se isso é um problema ou não, no gorgonzola, no golda, né? Então, se eu faço gorgonzola e golda, eu vou começar a estudar mais isso e tentar achar essa informação para ver se eu preciso preocupar ou não. Eu continuo fazendo da mesma forma, né? Então, esses foram os pontos que eu trouxe aí para a gente discutir mesmo. Se alguém precisar de alguma referência, pode me buscar. E se precisar, né, se quiserem, podem me mandar e-mail, a gente pode conversar em outros momentos. E né, deixo aqui aberto para a gente conversar, que eu acho que é o objetivo, né? É isso. Flávia, muito obrigada pela sua apresentação, foi excelente, está tendo muito elogio aqui no chat, né? E a gente registrou aqui durante a sua apresentação 117 pessoas, foi aqui o máximo que nós alcançamos aqui atingindo. A gente fala assim, tá bombando, né? Tá tendo uma boa audiência. Antes de continuar, deixa eu agradecer aqui, que vi alguns alunos meus, ex-alunos, meus colegas da UFRG, meus colegas da UFRJ, meu colega da Unifal, da UFRG, então, e agradeço a todos eles, todos que vieram prestigiar, e eu acho que o objetivo é a gente conversar mesmo e tentar, né, algumas coisas que estão mais claras, ficar claro, e os pontos que a gente ainda tem dúvidas, a gente discutir para pensar para onde que a gente vai e buscar mais informação, né? É isso aí. Júnior, quer comentar alguma coisa? Já estou te chamando aqui. Bom dia, maravilhosa palestra, parabéns, Flávia, foi ótimo. Eu queria, Gi, só registrar aqui, como sempre, né? A gente reconhece algumas pessoas aqui presentes, então gostaria de registrar aí as instituições, né? Primeiro, a Emater, Senar, Senai, Embrapa, UFJF, UFV, UFRJ, Unifal e o UFMG, né? Que hoje nos prestigia com essa palestra. Também gostaria de registrar a presença aí do professor Sebastião Tavares, nosso chefe-geral, dos alunos, né, dos professores aí da EPAMIG e LCT, do professor Antônio Carlos Ferreira, professor Mário Passos, professor Braz Neves, professor Marco Antônio Furtado, a Carolina da Embrapa, a Fernanda Damasceno, Getúlio, o João Belo sempre prestigiando a gente aí, né, João? A Josiele, a Luciana Bontempo, da Macalé, a Marciana da Emater, a Natália, a professora Rosângela da UFV e a professora Vanessa, e todos que nos prestigiaram hoje, né? Esses foram os que eu reconheci aqui no chat, mas todos
também sintam-se abraçados e prestigiados. Obrigado. Júnior, Unesp de Jaboticabal, Federal de Pernambuco, Instituto Federal de Araquari, né? Vários colegas da Universidade Federal de Santa Maria, tem gente de todo lado aqui, né? A gente agradece todo mundo. São muitas instituições. Isso, são muitas instituições, muitas cidades, o Brasil todo está presente aqui. Legal. Muito obrigada. Gisela, seu microfone está fechado. Agora abriu. Gente, muito obrigada. Parabéns, Flávio, pela palestra. Muitos elogios aqui no chat. Eu queria destacar também a presença da professora Neila Richards. Também está aqui interagindo no chat, que também é minha amiga pessoal. E a professora Neila Mello, que é de Pernambuco, se eu não me engano, também está aqui interagindo no chat com a gente. Então, vamos lá, vamos começar com as perguntas. Gente, todos que estão sempre participando, tá? A gente agradece a participação de vocês, todos que estão aqui presentes toda sexta-feira, aqueles que estão começando, o nosso bate-papo agora é a cada 15 dias, então, daqui a 15 dias nós teremos um outro tema diferente. Primeira pergunta é do Renato Simeone. Por que o leite chama-se A2A2, Flávio? Então, na verdade, aí eu coloquei A2A2 e aí o correto seria só leite A2, né? Assim, que é a beta-caseína A2. Tanto que depois na apresentação eu vi que estava, eu fui colocando tudo A2, né? Mas está relacionado às variantes, a denominação que eles deram na variante, né, do GEM, e que aí foram, acho que, os primeiros estudados, que é mais ou menos na ordem de letra, porque a gente tem o A1, o A2, o B, o C, o D. Então, na verdade, eles definiram fazer essa denominação dos genes, né, por letras, e aí o leite, a beta-caseína, né, formada a partir daí, seguiu a denominação desse alelo. É isso. Então, vamos lá. Tem mais uma pergunta do Francisco Martins Teixeira. Há estudos relacionando essas proteínas, suas interações com a biota intestinal e a resposta imune de diferentes grupos de indivíduos, ou ainda pesquisas no modelo murino ou em cobaias? Então, eu vi alguma coisa, sim, da microbiota interagindo, né, participando aí desse processo de digestão, interferindo na formação desses peptídeos ativos. Mas alguma coisa, mas assim, não me chamou a atenção. Então, assim, posso repassar, né? Obrigado, Francisco. Francisco é meu colega lá da UFRJ. E aí eu posso retornar e pegar de novo esses trabalhos, que eu vi poucas coisas, né, com esse perfil, mas eu cheguei a ver, sim, uma interferência da microbiota. Hoje em dia a gente sabe que, né, não tem como, a microbiota interfere em tudo, né? Então, mas eu não me lembro exatamente como que foi o perfil, assim, dessa resposta. Não foi algo que me chamou tanta atenção, mas aí eu vou retornar e te passo. A microbiota é o segundo cérebro, né? O que a gente está descobrindo é isso, né? O tanto de doença que a gente tem que está influenciando diretamente a microbiota intestinal, que está influenciando, né? Até doenças psicológicas, né? Depressão e outras doenças também está totalmente relacionado com a nossa microbiota intestinal. Vamos lá, o Silas falou o seguinte: eu posso tomar leite e outros derivados, mas não posso tomar iogurte. Seria intolerância à lactose? Algumas pessoas fizeram umas especulações e colocaram algumas coisas aqui para ajudar. Porque, assim, o iogurte, a gente tem fermentação, então, a princípio, a lactose, ela é utilizada na fermentação, né? Mas o que eu vejo é que, às vezes, alguns, eles colocam depois soro de leite em pó, às vezes até depois, e talvez essa fermentação não tenha sido completa,
E aí pode ser alguma, né? Pode ser por isso, que aí dá para olhar assim se tem relação com o tipo de iogurte, olhar a lista de ingredientes e ver se acontece com um natural, um que só tem, né? Não tem adição aí de leite em pó, soro em pó, que possa aumentar a carga de lactose e às vezes não ter fermentado tudo. Que aí poderia ser. O queijo, a gente tem realmente uma perda muito grande da lactose nos queijos, primeiro que ela é solúvel no soro e vai para o soro. E o que fica ali residual ainda, principalmente se a gente tiver maturação, vai o resto aí também, né, sendo degradado. Então, os queijos, eles são, né, um pouco críticos, aí talvez um mais frescal, né, que tem uma quantidade ainda de soro retida maior, pode ter... E aí é difícil, assim, né? Isso é difícil fazer essa resposta, né? Assim, dar certeza, mas existe essa possibilidade pensando na questão do que se acrescenta, às vezes, em alguns iogurtes, né? Algumas pessoas, a professora Neila e a Neila Mello e a Neila Richard, são duas Neilas que estão aqui no chat. Aí ela falando que pode estar envolvido também algum problema no componente do iogurte, não só a lactose, que isso também às vezes é algum aditivo que usa, algum corante também, que às vezes usa para colocar no... Tem que pesquisar. Às vezes não é só a lactose. Sintomas também, né? Assim, porque a pobre da lactose, ultimamente, está sendo a vilã da história, né? Nem sempre é ela a vilã da história, tem outras coisas que tem que o Rodrigo, é Rodrigo Haas, RJBR, que eu não tenho o sobrenome completo. Como sabemos se o leite é A1 ou A2? Como consumidor, não tem como saber, né? Confiar no rótulo, né? No rótulo. Quer dizer, eu até vi que alguém comentou, né, que hoje a gente já tem aqui no Brasil, acho que está mais ou menos recente, uma certificação de leite A2. Aumentar essa questão da credibilidade no rótulo, né? Eles já fizeram um sistema de certificação, daí para proteger o consumidor, né? Como produtor, a gente vai fazer seleção dos animais, né? Então, você faz teste de genotipagem. Desculpa interromper. Só na pergunta anterior, fazer uma colocação. No iogurte, a fermentação da lactose é de apenas aproximadamente 30%, né? Então, ainda resta muita lactose. Porque aí, dependendo do grau, né, assim, não é suficiente. Né? Não é um produto sem lactose, né? Não dá para considerar que o iogurte é um produto sem lactose. Se ele não foi feito... Ele tem menos lactose, mas, por outro lado, ainda por ser mais viscoso, ajuda um pouquinho a processar essa lactose, né? Então, às vezes, não é só porque é tudo ou pouco, não é só uma questão de hidrólise da lactose, de fermentação, no caso, na hidrólise, né? No iogurte seria a fermentação, mas também por causa da viscosidade, né? Que ajuda quem é intolerante. Tem algumas pessoas que conseguem, mesmo sendo um grau de intolerância um pouco mais leve, né? Tem algumas pessoas que conseguem tomar iogurte, né? Porque ao passar no trato intestinal, essas bactérias do iogurte, elas vão ter a membrana, né, permeabilizada pelos sucos gástricos, né, intestinais aí, e vão liberar suas próprias enzimas, né, naquele espaço e vão acabar ajudando na degradação desse resto de lactose. Então, algumas pessoas com um grau mais leve de intolerância, elas conseguem consumir. Você consegue, Flávio? Eu não consigo, não. O meu estudo no LAC mesmo. Eu não tenho problema. A não ser, assim, tem alguns que eu vejo que tem uma proporção maior. Por isso que eu disse, dependendo do que eles adicionam, aí fica um resíduo maior. E aí, mas se eu coloco, se tiver só com leite fermentado, né? Assim, não tem um plus aí a mais de lactose, eu consigo consumir. Mas é isso, né? A Flávia é uma intolerante tem assim, esse grau. Que eu conheço.
ela tem esse grau, né, que é individual, e aí que o povo tem falado que hoje tudo é a lactose, né, que a gente tem que tomar cuidado, porque aí também veio uma onda, que eu já até, há uns 15 anos atrás, quando estava começando, eu falei, olha, vocês que estão estudando, pensem nos produtos sem lactose, que vai chegar essa onda, né? E chegou, na hora que chegou, veio com tudo, né? De ter vários produtos e divulgarem para as pessoas que a frequência de intolerância à lactose é muito grande, mas a gente sabe também que se a gente, quanto mais a gente reduz a quantidade de lactose ingerida, menos o nosso corpo vai produzir enzima, porque não fica desperdiçando tempo, energia produzindo o que não precisa, né? E aí a tendência é só piorar. E aí, na verdade, é uma coisa crítica, né? Porque o exame é muito ruim. Quer dizer, existem até outros exames, mas o de rotina mais comum que se faz é um exame ruim, porque se você tiver intolerância à lactose, você vai passar muito mal no exame, né, de laboratório para você confirmar. Então, não é comum se mandar, né, falar para fazer, simplesmente falar, está com sintoma, então tira. E às vezes não é isso, né? E a gente vê, assim, eu vi que alguém comentou, né? Então, pode não ser intolerância à lactose, pode ser a própria proteína? Pode, né? Existe essa. Foi identificado em alguns trabalhos, que eles fizeram alguns testes de laboratório e viram que algumas pessoas que relatavam intolerância à lactose não tinham intolerância à lactose. Então, pode ser a questão do leite, da proteína, né? Então, a pergunta, vamos voltar para a pergunta do Rodrigo lá. Sabemos se o leite, como sabemos se o leite é A1 ou A2, né? Então, a gente estava comentando, como consumidor, não tem como saber, né? Assim, hoje já tem no Brasil um sistema de certificação, mas aí estão, né? Quem está começando está se ajustando para ser as certificações, mas já tem aí alguns produtos certificados. Agora, o produtor, ele vai fazer genotipagem do gado, né? Tanto do touro, porque eu preciso que tanto o touro quanto a vaca, né, sejam A2A2, tenham gene A2A2, porque se eu tenho o touro lá, se ele é A1A2 ou A1A1, se for A1A1, eu tenho certeza que vai dar uma mistura, mas se for A1A2, eu vou, né, posso ter um A1A2 ou posso dar sorte de ser A2A2, então, na verdade, é seleção mesmo. Então, não tem sido feito de rotina análise do leite, tá? Porque o método de análise do leite é muito caro. O artigo que eu coloquei ali para vocês verem usa cromatografia Orbitrap, que é o top de equipamento que a gente tem hoje de espectrometria de massa, detector, né? Então, assim, é muito caro, não é uma análise. Tipo, a análise de genotipagem, eu dei uma olhada, ela depende muito do lugar, né? Mas está numa faixa vai de 35 até uns 65, é uma coisa que é viável de se fazer análise, né? De se contratar um laboratório para fazer análise. Então, hoje já tem alguns laboratórios que fazem isso, né? Então, o pessoal está realmente fazendo a genotipagem do gado. Se você tem certeza que seu gado todo é A2A2, o leite com certeza vai ser A2A2, né? Esse é o cuidado que tem que ter. A Luana Cipriano de Souza, primeiro ela fez um elogio, alô maravilhosa, e depois ela perguntou, eu poderia dizer então que o leite de cabra, búfala, entre outros destacados, seriam naturalmente A2? E aí a Neila complementou aqui, o de ovelha também, são A2. É justamente isso que foi identificado, né? Que cabra, búfala, camela, está fora do nosso espectro, né? Mas camela, a de ovelha, todos eles são naturalmente A2. E quando eu vejo isso, eu fico pensando, que eu acho que eu citei em algum momento, que eu lembro disso mais quando eu era criança, o povo falando isso. Depois eu acho que as pessoas foram parando, né? De falar de dar leite de cabra, falando que era para substituir a alergia de leite de vaca. E aí, quando eu escuto isso, porque atualmente eu não tenho escutado isso, mas eu lembro isso assim de mais tempo. E quando eu penso nisso agora, eu penso que algum desses casos que funcionou a troca era porque, na verdade, era essa reação à beta-caseína 1, né?
E aí a gente funciona. Se o problema é a beta-caseína 1, se você tomar esses outros tipos de leite, você não vai ter problema, não vai sentir mal-estar, né? Então, teste aí para lactose, para quem tem intolerância à lactose. Porque, em termos de intolerância à lactose, todos esses têm lactose, alguns mais do que o de vaca, né? Então, tem que tomar cuidado. Mas se não, né, se não é lactose, tem grandes chances de ser, né, ser só essa questão da 1, e aí a gente tem essa substituição sem ter problema. É isso. Então, assim, tem esses relatos. Eu conheço uma produtora conheci uma produtora de cabra lá de Nova Friburgo, no Rio. E ela começou a produzir cabra porque as filhas dela, assim, é outra história, né? Mas as filhas delas passavam mal com leite de vaca e não passavam com de cabra. E eu não acho que é alergia. Provavelmente é a questão da 1, da beta-caseína 1. E aí tem alguns casos nesse caminho, né? Então, eles são naturalmente. Até então, a gente não viu nenhum deles com outras variantes assim. Isso é verdade. Às vezes, porque não tinha um exame, substituía o leite de vaca, a primeira coisa era substituir pelo de cabra, que era a opção que tinha. Eu lembro muita criança que tinha problema que a mãe ficava procurando produtor de leite de cabra. Aqui no Instituto, tinha secagem, fazia leite de cabra em pó, e aí formava fila uma vez, tinha um dia na semana que fazia venda e só podia levar uma quantidade. Cada um podia levar uma quantidade certa do leite para poder dar para as crianças por causa disso. Então, vamos lá. O Bruno... Mas a cabra ainda, hoje em dia, né, tem pouca produção. E existe ainda uma demanda, assim, né? É só um parênteses. É verdade. O Bruno Martins, da Ala Paula, ele colocou: excelente apresentação da professora Flávia, estou aprendendo muito. Encontrei na literatura um trabalho que demonstra que a variante A1A1 do leite aumenta a inflamação pulmonar em roedores, a partir da produção da metacolina, uma substância broncoconstritora. A variante A1A2 apresentou efeito intermediário, enquanto A2A2 menor efeito inflamatório. E aí ele colocou um artigo aqui embaixo para compartilhar essa informação. E obrigado, Bruno. Porque aí uma coisa que eu não comentei é que a gente pode ocorrer a absorção desses peptídeos. E aí eles vão ter um efeito sistêmico, não só no trato gastrointestinal, né? Porque acabei falando muito só nesses sintomas no trato gastrointestinal, mas pode acontecer a absorção. E aí, se você tem absorção, ele vai para os lugares onde tem os receptores. E aí eu não vi essa questão da metacolina, mas existe receptor opioide na região pulmonar também. Mas eu vou ler e complementar, né? Mas assim, que é importante a gente pensar nisso, que pode ocorrer essa absorção, né, sistêmica. É lógico que aí a gente tem a digestão, forma essas beta-casomorfinas, e a própria microbiota também ainda dá uma fragmentada também, né, nesses peptídeos, então nem sempre a gente vai, né, essa quantidade gerada, às vezes a gente vai estar absorvendo uma quantidade menor, mas a gente pode ter essa absorção e eu vou ter um sintoma que vai além do trato gastrointestinal, e aí são coisas que têm saído cada vez mais em relação a essas diferenças, que aí vê claramente a diferença da A1 e A2. Eu tenho mistura, por isso que o efeito é intermediário, né? E o A2 já não vai ter a mesma formação, mas aí eu vou até ler em relação à metacolina. Então, eu vou depois fazer uma cópia para você do chat, e aí a gente disponibiliza, eu te passo depois. Aí tem várias pessoas elogiando, falando que a palestra foi ótima, que foi muitas informações, parabenizando pelo evento, pela palestra. E a Paula Vergara falou: seria possível pensar que o leite A2 teria, então, basicamente uma tendência apenas a menores reações inflamatórias e alérgicas? Alérgica, não. Alérgica a gente não pode confirmar, né?
o quanto você vai diminuir de alergia é muito pouco, assim, eu não considero, não dá para considerar. Mas de processo inflamatório, sim. E aí, por exemplo, com esse artigo aí que o Bruno passou, né, que ele comentou, pode ainda ter uma interferência sistêmica. E há umas, não sei se vocês, porque assim, o leite, né, tem os que amam e tem os que falam que a gente não deveria comer. E aí, dentro dessa linha, tem alguns que falam que as pessoas que têm problemas respiratórios, quando tira leite, melhora. E às vezes não é também, né? Assim, mas isso ainda está dentro da hipótese das coisas, mas só para a gente ver que não é exatamente qualquer leite, a gente pode ter alguns efeitos diferenciados que estejam relacionados aí à beta-caseína 1, né? Então, talvez a gente, tendo essa mudança, melhore algumas dessas coisas que tem os motivos né? Quem comenta, né, cita esses pontos, tem motivo, assim, existe algumas relações realmente de processo respiratório, inflamatório respiratório, e aí acho que reforça essa questão que o Bruno comentou, né? Mas em relação à alergia, não, né? Mas em relação a processos inflamatórios, tanto no trato gastrointestinal quanto, né, sistêmicos, consideraria que sim. E aí a gente não vê o trabalho, por exemplo, eu não vi trabalho com grupos que já têm alguma colite, que tem outras doenças que são inflamatórias do trato gastrointestinal. Por exemplo, se a gente teria também uma tolerância maior, se isso, né, poderia piorar, né, se o A1 poderia piorar ou não, e o A2 seria melhor. Mas são coisas para se pensar, né? Tem ainda alguns pontos aí para se discutir ainda. Desculpa, gente, fechei o microfone, agora que eu abri. Estou falando, o microfone está fechado. Está com uma reforma aqui no meu prédio, então tem um barulho. O João Bela até falou que foi muito bom o bate-papo de hoje, porque o assunto ele foi abordado com uma profundidade que ele ainda não tinha visto. Foi muito bom mesmo. A Tami Priscila Chioda Delfino parabeniza pela palestra e pergunta: podemos correlacionar ou incentivar o leite A2 orgânico? Pode. Mas são coisas distintas, né? Que podem ser agrupadas aí. Que a questão do orgânico é realmente a questão do tipo o que o animal está consumindo, né? A questão de uso até o controle maior em relação ao uso de alguns medicamentos, o ambiente onde ele né, onde há o manejo, onde é a criação. E aí, assim, eu não tenho nada que falar contra um orgânico, né? E aí tem como, é só eu selecionar o gado, né? As vacas, né, a questão do touro, e colocar no sistema orgânico, né? Fazer a criação do sistema orgânico. Então, acho que é positivo, né? Quem já faz um orgânico pode facilmente migrar para um sistema. É só começar a selecionar os animais até conseguir ter todos, né? Já A2, e aí ele consegue ter esse sistema. Deixa eu pegar outra aqui. O Altegno Dornelas. Bom dia. Gostaria de saber do público-alvo, percentual de público-alvo em que seria indicado o leite A2. Então, bem, tem alguns, assim, dá para pensar alguns caminhos, né? Mas existem algumas linhas que pensam que o leite, né? Que dentro do que a gente sabe, que o leite A2 é o natural. E aí, né, que foi o original. Né? Fala que é o natural, não, que foi o original. E aí os outros são mutação. Então, se eu pensar por esse ponto de vista, e que os outros não têm um aspecto positivo, né, assim, positivo que valeria a pena substituir, não tem contraindicação. Ele poderia ser utilizado para todo mundo. É lógico, pensando nos pontos, como o A1 é crítico para alguns públicos, aí a gente pensaria isso. Se eu tenho alguma pessoa que dá resposta, faz algum teste de intolerância à lactose,
dá negativo e ela sente algum desconforto desses clássicos, né, de inchaço, flatulência, alguma irritação, vale a pena substituir para poder avaliar se seria isso, né? Então, acho que é o mais clássico, assim, de pensar num público-alvo específico. Outras coisas, a gente ainda, assim, como eu comentei, né? A gente não tem ainda alguns trabalhos, assim, com algumas doenças específicas para poder falar assim, justifica. Tem um trabalho antigo nem sei exatamente quanto antigo, que antigo, tipo, mais de 20 anos, já está no antigo, né? Mas é porque é um dos primeiros que discutiu a questão da segurança, dos efeitos da beta-caseína 1, e que ele até relaciona alguma coisa com diabetes. Mas isso ainda está assim... eu preferi nem citar, porque ainda não é uma coisa muito bem estabelecida, né? Então, para poder falar assim, justifica eu ter essa substituição, eu acho que ou não tem contraindicação, seria pensar que ele é o original e os outros não têm mais benefícios que ele, ou então, nesse caso, assim, o mais nítido é essa questão de ter desconforto e isso não está relacionado à lactose, né? Aí, acho que aí sim a gente consegue pensar. E, aliás, isso resolve... Desculpa, Renata, te interromper. Aliás, isso elucida, não digo resolve, elucida o problema de muita gente, né? Porque quando você pensa que às vezes a pessoa consegue consumir um produto, mas não consegue outro, e você vê que não é a lactose o problema, mas também não é alergia, aí você pensa o que será, né? Então, é bem por esse viés o primeiro que a gente pensa, né? Começa a pensar. E depois, talvez, a gente tenha que ter um leite A2 sem lactose, né? Aí ia ser top, né? Para os intolerantes. Só uma colocação aí, essa ideia errônea da lactose, né? Muita gente pensa que deixar de consumir lactose vai emagrecer, né? Então, isso não tem nada a ver. E assim, a lactose é uma molécula muito importante para o organismo, né? Participa aí de absorção de vitaminas, né? Formação aí da microbiota intestinal, fator bífidos, um monte de papel importante, né? Então, assim, quem deixa de consumir lactose automaticamente para de produzir, diminui, lactase, né? Ou para de produzir. A lactase que foi uma evolução da humanidade muito importante, né? Em termos nutricionais. E aí eu estou vendo aqui um comentário, não sei se é o próximo, da Lid, falando que tem intolerância à lactose, mas dificilmente sente os sintomas, só se exagerar. Então, nesses casos, é muito importante continuar consumindo, porque se parar, se diminuir o consumo, vai piorar. Né? A tendência é piorar ao invés de melhorar. Então, tem que conseguir manter um consumo para não piorar. Normalmente, queijos maturados, né, já não tem mais lactose nenhuma, praticamente. Renata, posso fazer uma pergunta? Pode. Professor, só fazer uma complementação aqui que a Ingrid fez, que a grande questão, quando ele falou de produzir leite A2 orgânico, seria a substituição do rebanho A1 por rebanho totalmente A2. O rebanho brasileiro é muito mestiço para adaptação ambiental, de produção, de reprodução. Você vai ter que fazer essa seleção mesmo. E o Altegro complementou aqui, seria difícil para uma indústria essa classificação logística para se pensar em linhas de produtos exclusivos com garantia de procedência para A2. Pois é, a empresa teria que trabalhar só com leite A2, ela não poderia trabalhar com outros leites, né? Para poder garantir ter uma linha só A2, só para isso, né? E separar o leite A2, né, Flávio? Para garantir que os produtos sejam A2, né? Mas aí entra... Porque, assim, não sei se entraria nesse caso, assim, de ter problema, de ter traços. Porque se você não tem problema com traços, né, então, se a gente tem uma dose ali que é tolerada, eu tenho como controlar isso,
né, assim, é lógico que eu tenho que ter o controle para não misturar as coisas, né? Em algum momento misturar, mas isso é controle de processo, assim, né? Eu saber que aquele dia é só um produto, mas eu não sei se teria problema de ter na mesma linha, né? Assim, a dificuldade é só organizar o processo para garantir, para ter né, rastreabilidade, que nada foi cruzado, né? Que realmente aquilo que está sendo invasado é. Mas eu não penso, porque algumas coisas, por exemplo, para alergia, qualquer traço pode ser crítico. Então, assim, não dá. Agora, até onde a gente sabe, né? Dentro do que a gente está ali, a gente tem ali a beta-casomorfina. O traço não vai ser problema, porque o A2 também tem, inclusive. Né? Então, acho que é menos crítico do que quando a gente pensa nos alergênicos. Isso é verdade, mas tem algumas empresas que trabalham, por exemplo, tem a Estância Silvânia, ela produz só leite A2 e produz leite A2, ela não trabalha com outro tipo de leite, então uma empresa, o diferencial dele, o nicho de mercado dela é essa. É que é mais fácil de controlar também, né? Porque assim, você tem um tanque, você tem que ter os tanques separados. Mas, enfim, assim, em termos de logística, eu acho que é complexo. Mas em termos de limpeza, pensando igual a alergênico, não seria. Mas é lógico que tem a questão, né? Esse cuidado da rastreabilidade para ter certeza que nada cruzou realmente, né? Erraram e jogaram lá o A2 junto com o leite A1, coisas desse tipo, né? Que infelizmente a gente ainda sabe o que acontece, né? Assim, então, se você puder evitar, é mais garantido, né? Mas tem que ver a exigência também para certificar, né? Para produzir o leite A2, como é que é a exigência para a indústria, né? Como é que é feito, né? Essa exigência. Processo de certificação. Aqui a Neila, a gente complementou. No processo, a indústria tem que ter o POP e o AC para poder processar os dois tipos de leite. Uhum. Obrigada, Neila. Professor Sebastião, pode fazer sua pergunta. Obrigado, Renata. Primeiro, quero dar os parabéns à Flávia, foi muito boa a apresentação, tranquila, didática e acho que todos nós aproveitamos bastante. Você já comentou algumas vezes, Flávia, mas então, pelo que eu estou entendendo, se eu não perdi nada, então, assim, a caracterização, quer dizer, a rotulagem, por exemplo, né? A garantia, então, vem do exame da genético, né? Da genotipagem. Porque, exatamente, para diferenciar ou detectar a diferença de um aminoácido num peptídeo só, é um processo, eu imagino, que é de espectrometria de massa, é isso? Então, como caracterizar o leite? Como comprovar isso? Então, é só no exame do rebanho, então, a certificação do rebanho, do produto, como é que checa isso? Ou não é comum checar? É só mesmo a partir da caracterização do rebanho. Então, ainda não é comum checar por causa da metodologia, né? Então, quem faz essa análise, né, no Brasil? Vai ter 1, 2, e aí você não consegue, né? Assim, para poder exigir isso, primeiro a gente vai ter que garantir o acesso às metodologias, e por enquanto é espectrometria de massa, né? Assim, então, com o espectrômetro de massa dos mais recentes, aí, com uma sensibilidade, então ainda é muito caro. E aí, por isso, não tem sido. E se você realmente controla o rebanho, você não teria problema, né? Aí é uma questão só de confiabilidade, mas aí você pensa no controle do processo. Fazer análise do produto seria só para conferir, é mais fiscalização, né? Para você garantir realmente o processo, você tem que selecionar o animal. E aí é isso, não estão exigindo ainda, porque a gente não tem condição de, né, assim, de fornecer ao mercado a análise que seja acessível. Né? Então, não tenho certeza como que está isso, assim, por exemplo, na Nova Zelândia, que já faz isso há 20 anos, né? Mas eu acho que menos provável ainda, que aí 20 anos era mais difícil de fazer análise da proteína, né? Assim, de rotina, né? Como rotina. Ô, Flávia, e o preço é diferenciado? Você tem informação a respeito? Eu vi poucos produtos ainda
E aí, eles têm sido diferenciados como um produto premium, né? Um produto diferenciado. O marketing ainda tá, deixa eu me lembrar, o último que eu vi, quando eu vejo alguém que comenta que viu, eu falei assim, olha, me manda e me fala como que tá, porque eu ainda não tenho visto muitas marcas, mas os que eu já vi, eles são um pouco mais caros, porque é isso, é como se fosse um produto premium, assim, né? Ele tem esse viés diferenciado, e eu acho que esse é um caminho, assim, de valorização, de agregar valor mesmo. Obrigado. Obrigado, Renata. Obrigado pelos comentários, né? Acho que... Obrigada. Tem mais comentários aqui da Neila falando que o MAPA autorizou a inclusão da denominação de origem de leite proveniente de vaca 2A2, porém, para comunicar essa informação é necessária a comprovação da genotipagem de animais e a origem do leite por meio de processos de rastreabilidade auditados por programas de certificação. Olha lá, ó. E ele colocou, a Neila colocou um valor aqui, a Fazenda Agroíndios, em Descalvado, São Paulo, o litro do leite está saindo a R$7. Neila, você quer abrir o microfone, conversar com a gente? Fica à vontade. Apenas para avisar, gente, a palestra vai ser disponibilizada, a gravação vai ficar no site da EPAMIG. Vou colocar o site aqui e também, se caso tenha alguma informação, vocês podem mandar um e-mail para a Flávia também. A Neila pediu desculpa, que ela falou que está na universidade, na Federal de Santa Maria, sem câmera e microfone. Ela está escrevendo pelo chat, não tem problema, não. A gente agradece, a gente agradece a sua participação, Neila, muito, muito enriquecedora aqui no chat também. Muito obrigada, Neila. Já foi agregando, complementando aí. Verdade. Mas, Renata, voltando que eu vi um comentário, quer dizer, você tinha até falado que as nossas raças são mistas, mas mesmo assim, né, em relação aos animais que estão aqui, eles são mestiços e misturados, mas mesmo assim a gente está com uma proporção, pelo que eu vi dos levantamentos no geral, de uma proporção elevada de alelo A2. Então, assim, não tem que excluir muitos animais, sabe? Eu não acho que tem sido, assim, só que você tem que analisar 100% dos seus animais, né? Assim, para começar. Então, o que eu falei que a análise, né, ela é simples, tá aí na faixa de R$50, mas aí você tem 100 animais, 50 e vai. Mas você tem que fazer esse investimento que vai ter que avaliar todos os animais. Mas pelo que eu tenho visto dos levantamentos que têm sido feitos, a proporção sempre tem sido elevada. Tem sido sempre acima de 60%, 70% e muitos acima de 90%. Então, não sei se é tão difícil. O problema é que tem que ter esse investimento inicial de selecionar todos os animais, separar e até ter o plantel todo A2, né? Verdade. Eu tô aqui querendo chamar a Renata para a provocação que você fez, Flávia, na palestra, sobre a questão dos queijos, fabricação de queijos com esse tipo de leite, né? Se é possível a gente ter queijos duros com esse tipo de leite, e se ela tem alguma experiência, sabe falar alguma coisa sobre isso. Agora eu puxei aqui puxei aqui o desafio para ela. Então, no mestrado, o mestrado do profissional de leite, eu trabalhei como co-orientadora uma dissertação da Fernanda. A Fernanda estava aqui na apresentação, eu não sei se ela saiu, juntamente com a professora Marta Martins, da Embrapa Gado de Leite. Então, a gente selecionou os animais, a gente não, ela, né? Eu não mexo com essa parte de seleção, ela que trabalha com a parte de seleção genética, ela fez uma seleção dos animais, nós dividimos em 3 tipos, animais com leite A1, A1A2 e A2A2, e fabricamos o queijo Minas Frescal. O trabalho foi defendido ano passado e a gente ainda vai publicar os resultados. Mas quanto ao queijo duro,
eu acho que não tem muito problema do leite ser A2, porque quando você faz um queijo duro, a coalhada tem que ser um pouco mais mole para você cortar e chegar no grão que você quer, que é o grão 4. Então, a coalhada, naturalmente, num queijo parmesão, num queijo duro, já é uma coalhada mais mole. A gente não coagula 40 minutos, a gente coagula em torno de 30 minutos para poder chegar no grão 4, porque senão você não consegue chegar no grão tão pequeno. E como você quer tirar a umidade desse grão, você precisa ter uma coalhada mais mole, porque quanto mais firme for a coalhada, mais água ela retém. Então, eu acho que não é tão difícil trabalhar para fazer um queijo duro com leite A2. Essa é a minha percepção. Eu não sei se a gente fizer um trabalho vai dar alguma coisa diferente, né? É que eu fiquei preocupada com o rendimento, na verdade. Então, mas o mas o rendimento desse tipo de queijo já é mais baixo, entendeu? Porque a coalhada já é mais mole, a gente já tem um soro mais esbranquiçado, mais leitoso. Então, já é um rendimento menor mesmo, naturalmente, entendeu? Agora, quanto ao trabalho que a gente fez com a Fernanda, eu não me lembro mais de cabeça. Eu lembro que não deu muita diferença nos queijos, não. Eu não lembro quanto ao tempo de coagulação. Deu diferença um pouco no rendimento. Eu lembro que o rendimento foi diferenciado. Mas ela fez com frescal, né? Fez com queijo Minas frescal. Até você falou muito sobre a sensorial no queijo frescal. Eu não lembro também dos resultados, porque faz muito tempo. Você vê que ainda tem, assim, em termos de processamento, talvez é questão de otimizar a condição, né? Dentro daquela amostra, daquele trabalho que foi feito, porque já tem queijo frescal A2 no mercado. E não sei, então, mas eu quis pontuar, porque eu acho que a gente tem que observar o processo para você chegar no ponto que você quer. Se você fizer igualzinho, talvez não saia igual. Pois é. A gente não sabe que amostra que eles pegaram de leite, se foi o mesmo, assim, se eles fabricaram, foi a mesma fabricação, ou se eles pegaram essas amostras do mercado. Entendeu? Aí eles podem pegar um falando que não é A2 e o outro que você tem certeza que é A2 e fazer a sensorial e achar que tem diferença. Mas se você não tem o mesmo processo de fabricação igualzinho, eu tenho que ler o artigo para a gente ver certinho como é que foi feito, né? Para ver se dá diferença ou não na parte sensorial, né? Verdade. Kelly Dornelas aqui no chat, Renata. Kelly Dornelas. Com a FIV, pode-se acelerar esse processo de conversão do rebanho. Kelly Dornelas, você quer fazer algum comentário? Quer abrir o microfone? Eu acho que essa questão de rebanho não é a nossa praia, né? Kelly Dornelas. Estou sem microfone também. O que é uma... Desculpa a minha ignorância, né? O que é uma FIV? FIV. Alguém sabe? Fertilização in vitro, hein? Isso aí. Fertilização in vitro? Não é a nossa área mesmo. Não é a nossa área. É isso mesmo, professor. Bom, Desculpa, é porque a gente não tema, a Neila falou, é um termo veterinário. Falei, a nossa parte é tecnologia, então. Tá certo. Muito obrigada. Eu acho que a tendência é isso também, né? Assim, no geral, que eu até vi algumas pessoas que têm trabalhado na parte de laticínio questionando, assim, né? Que a gente tem ainda hoje no mercado muitos animais de baixa produção, assim, de uma forma absurda, assim, 5 litros por dia. Que animal que é esse que está né, dando 5 litros por dia de vaca, né? E que é isso, né? Não tem essa questão da seleção. Então, são coisas que, se você quer fortalecer a área, eu acho que tem que fortalecer a produção. E aí você vai ter que fazer a fertilização, né? Essa questão da seleção dos animais, as fertilizações, essa parte toda, ela é um caminho que não tem como, né? Eu acho que não só para A2, mas até no geral mesmo, né? Para a seleção mesmo dos animais, de acordo com o que deseja. Tá bom, muito obrigada.
Como não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat... Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Né? Abrir o microfone ou mesmo falar aqui no chat. Né? Se você quer falar alguma coisa, Flávia? Fechar alguma coisa? Não, só agradecer o convite. Acho que foi uma experiência ótima. E é sempre uma honra, né, poder participar aqui com vocês. Quero agradecer a todos que acompanharam. Todos os comentários aqui, eu acho que também foram importantes para agregar e lembrar a gente, né, conversando. Eu adorei. A participação foi muito interessante também no chat, é verdade. Eu adorei esse formato, né, de evento, porque a gente não aguenta mais palestra, né? Assim, só a pessoa falando. A gente tem que ter um momento, ver as pessoas, ter um momento de conversar realmente com as pessoas, trocar as informações, né? Então, eu agradeço muito aí o convite, ter participado. Eu gostaria de agradecer também a Flávia, gostaria de agradecer também a Gisela pelo convite. Foi muito bom, muito boa a palestra, muito instrutiva. E muito bom a participação no chat. Dessa vez a pessoa até interagiu entre eles mesmo. Não só entre a gente, mas entre eles também foi muito boa a interação entre eles. Muito obrigada a todos vocês que vieram prestigiar o nosso evento. O objetivo nosso é esse aqui mesmo, né? A gente não é só aqui quem está apresentando, a gente acaba em contato e conseguindo aproveitar aí conhecimento um do outro, experiência um do outro, e é um momento interessante mesmo por causa disso. A gente agradece a todos os participantes, né? E em especial para a Flávia e a Renata, que aceitaram o meu convite. Né? Sebastião, fazer algum fechamento, alguma palavra? Sim. Bom, primeiro agradeço a Flávia, excelente apresentação. É isso mesmo, Flávia. Esse evento ele é descontraído, mas ele também aborda temas com profundidade, qual foi feito hoje, né? Agradecer a todos, né? Aos nossos visitantes aí do Brasil todo, o Jaime também, direto lá do México, nós também frequentador assíduo, a Gisela, a Renata, pela coordenação e moderação, e mais uma vez desejar a vocês, convidar vocês nas nossas próximas edições, sejam sempre bem-vindos, são temas de muito interesse, de impacto também positivo para toda a cadeia de leite. E uma boa tarde e um bom final de semana. E lembrando aqui todos, obrigada. Alguns... Marco Antônio, né, que a gente contemporâneo, né, quase contemporâneo na Faculdade de Farmácia, vários farmacêuticos aqui, inclusive a nossa palestrante. Pela lembrança, inclusive, só um comentário. Parabéns, Flávio, pela apresentação, e nós somos 3 aí, farmacêuticos aí. O Sebastião e eu, você, nós somos cada vez mais espécies raras, né, dentro do mundo da bromatologia, antiga bromatologia, e em especial do leite, mas só marcando presença, de vez em quando a gente aparece, viu? Farmacêutico, não precisa ser só técnico não, também tem de leite. Grande abraço a todos aí, muito obrigado. É um prazer em vê-lo. Aos nossos frequentadores frequentes, né, ao técnico, João Belo, e os colegas e o pessoal do LCT que estiveram conosco nesse dia. Um abraço ao Júnior também, e boa tarde para vocês, gente. Obrigado, professor. Aproveita aí para convidar, né? Sem ser semana que vem, na semana seguinte... Dia 12 de março. Dia 12, teremos o Marco Gama, da Embrapa Gado de Leite, falando sobre a gordura do leite, né? Ele é especialista nessa área, né? E tem uma apresentação maravilhosa para fazer para a gente aqui. Então, fica o convite, dou os parabéns aí à professora. Não posso falar, João? Pode.
O tema vai ser Gordura do Leite e Saúde, História, Controvérsias e Evidências Recentes, com o Marco Gama como Júnior. Dou os parabéns aí. Eu vou ser a moderadora da semana que vem, né, do próximo evento. Agradeço aí a professora Flávia, né, pela maravilhosa apresentação, Renato também pela moderação, e eu acho que o formato está bem legal, assim, de 15 dias, né, a gente aumenta a saudade do que fazer toda semana, né, e assim, é importante estar aqui presente, mesmo as apresentações ficando disponíveis no site, né, é importante a gente fazer essa participação ao vivo, porque isso aumenta a interação entre a gente e as possibilidades de parceria. Obrigado, um bom final de semana a todos. Obrigado, professor. Gente. Então, em nome da IPT, eu agradeço todos a presença, né? E aguardo a presença de vocês todos nos próximos bate-papos e eventos da BIG. Bom fim de semana. Oi, bom dia. Eu participei um professor, eu sou de Goiânia, e nós somos criadores de búfalo aqui em Goiânia. E o professor Celso, da Faculdade Federal, tem me dado um amparo muito bom e com essa palestra hoje, que nós estamos querendo fazer o leite A2A2 envasado de búfala, né? Aí, por coincidência, ontem nós conversamos no telefone, ele falou, assiste essa palestra para você conhecer um pouco mais. Né? Então, eu quero agradecer a todos, que foi uma palestra bem esclarecedora. Tem muita coisa que eu não sabia, inclusive sobre o leite materno, né? Diferença que às vezes as mães falam, por que quando ele amamentava, ele não sentia mal, com o leite de latinha ele já tem outra reação, né? Então, entre essa, várias outras coisas que foi muito esclarecedora. E eu tenho a agradecer, gente. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Seja bem-vindo nos próximos eventos também. Divulga aí para a gente. Com certeza. Obrigada. A gente vai divulgar no grupo dos criadores de búfalo aqui. Com certeza. Está todo mundo dando mais esclarecimento e está todo mundo bem perdido sobre esse leite A2A2. Bom te ver, Mário Passos. Bom te ver. Bom te ver, Altegno. João Belo, Paula. Bom final de semana para vocês. Obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. Bom final de semana para todos. Bom te ver, Jaime. Bom final de semana para todos. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Jaime. Graças, Jaime. Buenos dias. Buenas tardes. Tchau, gente. Obrigado, Flávio. Um abraço para você. Tchau para todos. Fiquem com Deus. Obrigado, Júnior. Um abraço a todos. Parabéns pela apresentação, Flávio. Obrigada.